Alô, amigos! Novidade no Inter para o jogo de hoje contra o Flamengo? Não. Todos que vão para o jogo já são conhecidos. É bem verdade que tem o Félix, zagueiro, que veio do Corinthians, e tem o Paulinho no meio, que veio do Vasco. Em relação aos outros que já estavam e estão do ano passado. E, claro, o técnico na Casa Mata. O que o Inter pode determinar num jogo contra o Flamengo hoje? Numa situação normal, se o Flamengo tivesse vindo, por exemplo, de uma vitória na estreia contra o São Paulo, tivesse pelo menos ganhado o título contra o Corinthians, jogo que aconteceu no domingo, lá em Brasília, se diria que era favoritaço para o jogo, e não é o que está se dizendo, e não é o que é a realidade, não. O Internacional precisa ter um jogo de superação, claro. E o Flamengo está em crise. Eu lembro de um quadro humorístico que dizia crise no Flamengo. E aí está aí a coisa. Se o Flamengo não ganhar o jogo hoje, o Felipe Luiz vai dançar. É o técnico, mas está bem, mas não tem. É resultado e deu. Porque daí o grupo não está mais aceitando a ideia ou as ideias do técnico. E o Internacional vai ter um comportamento diferente, porque ele não precisa propor o jogo. Ele tem, na verdade, ter um bom esquema defensivo, um trabalho de meio de campo com intensidade, e aquela velha máxima da bola, se roubou, encaixa, e quando define, define para valer. É isso aí. Simples assim. Parece até que é coisa de sentar na mesa, trocar ideia e deu tudo certo. Não, não é assim. Mas tem que ser um jogo no detalhe. O Inter não pode dar espaço. E o Flamengo, claro, com o apoio do torcedor. E quanto mais o 0-0 permanecer, mais vai tendo a arquibancada cobrando, e isso pode desestabilizar ainda mais os jogadores do Flamengo. Se é que eu entendo que esses jogadores, rodados como são, e pela atitude que alguns têm demonstrado, estão se lixando para a vaia. Mas, enfim, faz parte. O Inter pode sim, com certeza, trazer de lá um resultado positivo, que seria já o empate. Vitória, então, tá lá em cima, dentro da avaliação. O Grêmio joga contra o Botafogo, e vem diferente o Grêmio, hein? O Grêmio vem diferente. O Grêmio vem com um volante mais cascudo, um volante mais pau-ferro, Noriega, que veio contratado para ser 5 e foi colocado como zagueiro e não saiu mais de lá. Hoje tem o Gustavo Martins, com o Wagner Leonardo, deve ser isso, e o João Pedro pelo lado direito. E aí o Noriega com o Arthur, o Monsalve. E aí eu acho que deve ter ali pelo meio de campo um pensamento um pouquinho de consistência um pouco maior, talvez o próprio Thiaguinho pode ser esse jogador também, adiantando um pouquinho mais o Monsalve, para ele ser o 8, 8,5, para pisar na área do adversário e para definir. E no ataque, o Pepe e o Carlos Vinícius. Pode ter o Amus pelo lado esquerdo, pode ter o William pelo meio, pode, tudo pode. Mas é mais ou menos encaminhado nessa situação, com o Marlon pelo lado esquerdo e o Everton no gol. Também é isso. Mas é um jogo duro. O Botafogo está com moral, é um time que tem bala na agulha, jogadores com boa qualidade técnica e com objetivos, né? É SAF, vamos combinar. Não é um time lá que não, se permanecer, se fizer 45 é a glória meu, se fizer 45 a casa estremece. Não é por aí o cálculo do Botafogo. E nem deve ser o cálculo do Grêmio nem do Inter. Vamos combinar. Só que do jeito que os dois começaram o Campeonato Brasileiro, nós estamos a 90 pontos da Série A do ano que vem. 45 para cada um. Não dá mais para ficar nessa de matemática lá embaixo. Pode até estar disputando vaga, mas tem que ser vaga de Libertadores. E não de pré, e muito menos de Sul-Americana, e muito menos ainda de sufoco. Já há 2 anos o Grêmio está nessa. O Inter foi para o último jogo do campeonato ano passado para permanecer, classificar nada, para permanecer.
Não dá. Alguma coisa tem que ser mudada. Tem que sacudir a galera para poder acontecer. Mas aonde você tem todos os ingredientes possíveis, é na Sorrir Fácil, porque sorrir é uma conquista. Você tem aquele orçamento para fazer, seu dente está, de repente, a carne mastiga aqui, desse lado não está pegando bem, para sorrir tem que fazer assim? Não. Vai lá na Sorrir Fácil, que fica ali na Júlio de Castilhos. Lembrando que a Ômega Construtora Incorporadora também está no meu cantinho. Ou no nosso, né? Estou me enfiando sozinho. Você é o responsável pelo cantinho. Sertela, a força que nos une. E Sicredi, gente que coopera cresce, de segunda a sexta. E tu dá aquela compartilhada para dar uma forcinha pro velho. Porque eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.